O acampamento humano foi mais complicado. Muitos magos, acólitos e até soldados comuns foram reunidos como um bando de pássaros. Isso aconteceu desta maneira devido à falta de liderança central. As mortes do guardião do reino e dos protetores os deixaram sem uma cadeia estável de comando. Por isso, muitos problemas surgiram, não menos do que foi disputas no comando. Muitos partidos ambiciosos trabalhavam nas sombras, tramando seus próprios esquemas. Oh! As pessoas estão fofocando sobre mim? De volta ao seu próprio acampamento, Lei Lin foi atualizado com o último relatório, e seu rosto revelou um misterioso sorriso sinistro. Não se incomode com eles. Esses rumores serão considerados infundados em breve. Lei Lin acenou com a mão e deu um leve sorriso. De repente, seu rosto mudou quando ele olhou para o céu do norte. Ela está aqui. Um pequeno ponto preto subitamente subiu dos céus do norte, trazendo um poder enorme e irresistível para suportar os dois exércitos. Sua Majestade. Vários cavaleiros de elite do underground Winterspider se ajoelharam para saudá-lo com zelo em seus olhos. Ania levantou a vista para encarar o exército humano, seu belo rosto e corpo exalando um charme misterioso. Onde está o seu comandante? Eu quero vê-lo. Ela falou com um tom doce e gelado para sua voz, tão sedutora quanto uma rosa em uma cena sangrenta. Era tenra e bonita, mas perigosa e mortal. E assim aquela voz com a força de um mago foi ouvida até mesmo do lado dos humanos. Numerosas tropas comuns começaram a desmaiar e a morrer, muitas delas soltando mechas de cabelo e sangrando furiosamente. Este foi o resultado de radiações emitidas de forma imprudente a partir de um feitiço de magos alto, causando a destruição do corpo humano normal. Os acólitos também começaram a desmaiar um após o outro, até que apenas magos oficiais pudessem permanecer lúcidos, embora até mesmo sua força de combate estivesse fortemente reduzida. Fluxos de ar verde podiam ser vistos, sendo retirados do acampamento humano e transferidos para Ania, que pairava no ar. Um domínio falso. Havia rumores de que a Imperatriz Élfica Escura alcançou um nível tão alto que a capacidade de sugar a vida e o poder deles é um presente formidável. A expressão de Lei Lin mostrava sinais de interesse e ele se virou para olhar para os outros magos do alto escalão. No acampamento humano, o resto dos magos do alto escalão estava esperando em suas tendas em silêncio. Ondas de poder mágico espacial permeavam o ar. A batalha ainda não começou, e você já está prestes a fugir. Lei Lin riu incontrolavelmente, mas depois sentiu que estava certo. Afinal de contas, esses magos haviam pensado que a Imperatriz dos Elfos Negros havia sido gravemente ferida. Se não, o guardião do reino teria sobrevivido também. E agora? Neste momento, os magos do lado de fora provavelmente estariam me amaldiçoando veementemente. Lei Lin balançou a cabeça, enquanto seu corpo flutuava para o ar rugido uma aura enorme e feroz que parecia emanar de um predador dos tempos antigos e rompeu. Uma onda de ar violento rolou e subiu, causando um enorme caos para o campo oposto. Os outros magos notaram que essa onda de energia não era inferior à da Imperatriz Élfica Negra. Olho de linhagem intimidando o olhar. Snap! A força vital de Lei Lin subiu ferozmente, como se uma corrente ou selo tivesse sido quebrado, e naquele momento, ele havia cruzado a categoria de um magos de nível 2 e entrado em um reino profundo e imensurável. Este tipo de mudança aborreceu Ania, rank 3. Você já avançou para a classificação 3. Sim. Antes do assassinato do guardião do reino, Lei Lin havia organizado secretamente seu avanço para um posto de 3 magos. Com a poção da sopa da serpente gigante e o uso de uma grande quantidade de recursos de alto nível, a força espiritual de Lei Lin havia se transformado em prata brilhante há muito tempo, e seu poder havia aumentado enormemente. Quanto ao próximo nível no pupilo de Kemoin, Lei Lin já tinha. De fato, com o aprimoramento do shape, tornou-se ainda mais abrangente. Que, além da iluminação da árvore da sabedoria,
formou as condições perfeitas para garantir o sucesso. A intenção de Lei Lin era elevar seu poder de estar no mesmo nível que o melhor de Twiligh Zone, para que ele tivesse a confiança necessária para realizar seus planos. O avanço surpreendeu Lei Lin. Sua força espiritual materializada foi refinada continuamente e, ao mesmo tempo, as fundações do cristal da força espiritual foram construídas. A rapidez e facilidade tinha deixado Lei Lin com um sentimento insondável. Poderia ser o resultado do uso do sangue da serpente gigante de Kemoin ou do conhecimento acumulado do Ayahuasca. Pode ser a grande essência da sabedoria encontrada na árvore antiga que ninguém conhecia. Ou poderiam ser os diferentes fatores que se uniram e ajudaram Lei Lin a adquirir sua posição atual. Certamente superou suas próprias expectativas. O Aiship aprimorado atualizou o status de Lei Lin. Lei Lin Farleer, Rank 3 Warlock. Linhagem, Serpente Gigante de Kemoin, Potência. 23.6, Agilidade. 20.1, Físico. 35.7, Vitalidade. 203.4, Poder Mágico. 203, o poder mágico está em sincronia com a força espiritual. A hóstia obteve um feitiço inato ao avistar olho intimidador, olhar intimidador. Após numerosas purificações do sangue, a serpente gigante de Kemoin, como um antigo predador de elite, tem seu poder absorvido e assimilado no bruxo da linhagem sanguínea. Aqueles que detinham a dignidade das criaturas dos tempos antigos têm um campo de força com um efeito intimidador. Efeito: qualquer ser vivo que esteja dentro do perímetro terá seus poderes suprimidos. Aqueles com fraca força de vontade entrarão em um estado de confusão. Rank 1 Magus terá suas habilidades enfraquecidas em 50%, Rank 2 Magos enfraquecidas em 30% e magos do mesmo rank terão suas estatísticas reduzidas em 10%, com tal habilidade para suprimir o poder de seus inimigos. Lei Lin parecia genuinamente pronto para dominar o campo. Na verdade, ele poderia ser considerado um magus ideal para dominar tudo. Ao contrário do domínio de um Morning Magus, que lhes dava total controle, o Intimidating Gaze aplicava apenas certos efeitos àqueles capturados em sua área de efeito. Com Lei Lin agora usando o olhar intimidador, os cavaleiros da aranha subterrânea do inverno sentiram como se o olho das profundezas do inferno estivesse olhando para eles, o que os fez cair no chão. Quanto às matriarcas, seus rostos ficaram pálidos, deformados pelo terror. Lei Lin lançou um olhar calculista para a imperatriz à sua frente. Estritamente falando, isso poderia ser considerado o primeiro encontro deles. Seu olhar implacável transcendia o charme demoníaco do oponente. Em vez disso, ele dava mais atenção ao desenho decorativo em seu corpo. Um momento depois, Lei Lin suspirou e respondeu fracamente: então, você já estava gravemente ferido. A supressão de ferimentos pela marca de runas no corpo, bem como o cheiro familiar, lembrou Lei Lin do guardião do reino que havia perecido. A briga violenta com ele e os protetores obviamente fez com que Ania sofresse ferimentos graves, deixando assim escolha a não ser se retirar. Ania olhou para o jovem Lei Lin, mostrando um sorriso amargo. Você sabe, a vida dos elfos negros está cheia de dificuldades. Quando eu era jovem, todo o inverno eu testemunhava muitos elfos negros firmemente armados. Minha mãe me disse que eles estavam se preparando para a guerra, e depois da guerra, teríamos comida e provisões suficientes para sobreviver. O rosto de Ania estava cheio de perda, sua voz angélica. Os cantos dos olhos dela brilharam. Minha mãe me disse que, bem ao sul, havia um enorme império da raça humana. Ele estava continuamente lutando conosco pela sobrevivência. Por isso, todos os anos sofremos enormes perdas e mortes. Eu decidi então que eu iria liderar um exército de elfos negros e quebrar esse ciclo cruel. Mas agora, infelizmente, não posso fazê-lo. Ania virou-se para olhar para o acampamento élfico negro mais uma vez e, nesse momento, ocorreu um enorme alvoroço.
Várias matriarcas 2 desconsideraram a onda de energia assustadora e avançaram em linha reta. Você pode me prometer que vai preservar a raça dos elfos negros? Ania abaixou a cabeça uma vez arrogante, implorando. Olhando para a inteligente e respeitada imperatriz dos elfos negros à sua frente, Leilin acenou com a cabeça levemente. Prometo que vou preservar os elfos negros e ver que eles permanecem na zona crepuscular. No entanto, o que os outros magos fizerem depois ficará fora de minhas mãos. Além disso, se os elfos negros são capazes de sobreviver dentro do laboratório de ecologia é também outro assunto imprevisível. Essas palavras não foram ditas. Muito obrigada. Ania sorriu, a coroa em sua cabeça emitindo um raio de luz ofuscante. No momento em que Leilin balançou a mão, uma enorme aranha dourada apareceu e pousou no centro do campo. Sentou-se de frente para as aranhas subterrâneas de inverno e começou a assobiar alto. As aranhas subterrâneas de inverno ficaram então cada vez mais inquietas, e muitas delas começaram a mostrar sinais de instabilidade. Alguns até se viraram contra os cavaleiros élficos escuros que os montavam e começaram a mordê-los. Aru, o imperador do Invernos de Aranha, originalmente foi selado por Longbottom. Leilin tinha revelado após os eventos na arena e subjugado para seu próprio uso. Até certo ponto, Aru pode ser o ancestral comum de todas as aranhas subterrâneas de inverno, portanto, para ter um poder inacreditável para ser usado por ele, ele ficou emocionado por possuir essa arma assassina. Aqui vamos nós, Leilin exclamou levemente, finas escamas pretas aparecendo em seu corpo e atingindo Ania ao mesmo tempo. Junto com o assobio alto de ambas as aranhas opostas e o choque dos dois magos, as duas tropas adversárias no chão também começaram a se reunir e começaram o ataque com força total, o rugido de suas vozes sacudindo a terra. Twiligh Zone, ano 5782. Magus. Leilin Farlier liderou o exército humano para esmagar o exército dos elfos negros junto com sua imperatriz. Magus Ania, juntamente com matriarcas de grau 1 e 2, não foram poupados. Juntamente com o resto do exército, eles desmoronaram no local e inúmeras vidas foram perdidas.